Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A AgriShow está a todo vapor, mostrando as tecnologias mais modernas para todo tipo de produtor. Nessa edição, a agricultura familiar se destaca com novidades e tendências. A agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos consumidos no Brasil e representa 77% dos estabelecimentos agrícolas do país. E claro que ela não pode ficar de fora da AgriShow. A cada ano, o setor ganha mais espaço, com tendências e tecnologias para atender o pequeno produtor. Aqui, os motocultivadores ou microtratores auxiliam no dia a dia da produção, para quem tem áreas bem pequenas. Que é o primeiro passo da mecanização na propriedade para o agricultor familiar. É quando ele sai da enxada e passa a mecanizar. É um aparelho que ele faz todas as funções de um trator, tá? Gradiação, aração, pulverização, tudo com essa máquina. A CAT, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, também levou para a AgriShow alguns dos projetos desenvolvidos com pequenos produtores pelo estado. Nós estamos preconizando o produto final. O chocolate do nosso programa de Cacau São Paulo, as frutas desidratadas, resultado do nosso programa de frutas, as geleias e compotas do programa de frutas vermelhas, uma série de ações voltadas aí que para os médios e pequenos produtores, garantindo uma renda, garantindo uma segurança alimentar para todo o nosso pessoal. E quem visita a AgriShow pode ter um gostinho daquilo que é produzido pelos pequenos produtores da agricultura familiar. Um pavilhão inteiro reúne o que tem de mais gostoso por aqui. Nós temos uma gama de produto muito grande. A gente trabalha com mel, própolis, mel de abelha sem ferrão, hidromel. A AgriShow para a gente está sendo um diferencial, porque a gente consegue trazer todos os nossos produtos, apresentar o nosso expositor, e as crianças interagem, ele é bem educacional, então está sendo muito bacana. Nós trouxemos o nosso requeijão com raspa de tacho, que é o nosso carro-chefe, hoje premiado em concursos nacionais e internacionais, inclusive na França. Trouxemos o nosso queijo Terra Moça, que é um queijo autoral e que leva esse nome de Terra Moça por conta da nossa cidade de Fernandópolis. E o queijo Ouro Negro, que é um queijo que leva o mesmo mofo do queijo Brie, mas que ele tem uma particularidade, que é uma casquinha com uma pimenta do reino. Então ele tem toda a personalidade do mofo e uma leve picância. E tem até produto especial. A Mara desenvolveu uma receita em comemoração aos 30 anos da feira. Porque a AgriShow merece o melhor de nós. Então, colocamos a cabecinha para funcionar e eu fiz uma geleia de abacaxi com maçã e umas gotas de peppermint para trazer um sabor refrescante, um dourado aqui da nossa AgriShow. A AgriShow de A a Z. Nós temos tudo o que precisa de soluções para a agricultura aqui dentro dessa feira. E todo mundo já sabe que o agro se encontra na AgriShow. As novidades são cada vez mais potentes e também impactantes. A AgriShow 2025 já começou e o visitante sabe bem o que está procurando. A gente veio primeiro conhecer a feira, conhecer as novidades e a gente sabe que na feira que eles têm as novidades e bons preços, então a gente veio acompanhar e ver como é que tá. Eu vim provavelmente ver novidades novas, né? Que a gente, como agricultor, a gente quer sempre ter renovação, coisa nova. E novidades não faltam. Robustez, potência, tecnologia e versatilidade são algumas das características mais procuradas. Bom, o produtor rural ele sempre vem aqui porque aqui é o grande ponto de encontro, né? Onde a gente consegue guardar todos os nossos principais lançamentos. Então o produtor ele vem atrás das novidades, tecnologia, de robustez, do que ele pode trazer e agregar de tecnologia à sua lavoura, né? Por consequência, ganhar mais produtividade. A Valtra foi a primeira fabricante de tratores a se instalar no Brasil. Com a tradição de 65 anos acompanhando o produtor rural brasileiro, a marca preparou um grande lançamento para este ano. O nosso Super S6 lançamento aqui na AgriShow 2025. Com muitos diferenciais, além da força superior, a máquina foi pensada para quem busca ir além no desempenho e eficiência para alcançar um novo patamar no campo. Então lá, o nosso trator, agora a série S6, ele vem de 325 cavalos até 425. Então é um grande lançamento, um grande produto. O diferencial dele,
Como característica, a nossa grande transmissão CVT, que traz bastante economia de combustível, traz um conforto de operação. A cabine, que tem um conforto, tem um sistema operacional todo ao alcance, com uma ergonomia bem implantada, né? Assim como toda a robustez característica de um trator Valtra. Tecnologia, potência, automação e conectividade, tudo para gerar mais resultado no campo. A AgriShow é o palco das novidades do agronegócio brasileiro. A plantadeira Momentum é outro destaque. Ela garante mais resultado para o produtor. O conjunto transforma a produtividade no campo. Mais rendimento, mais autonomia, mais rentabilidade e qualidade operacional. Com certeza, a gente tem um portfólio completo, que vai desde a agricultura familiar aos grandes produtores de grãos e a grandes usinas. E a gente aqui está no berço da cana, nós trouxemos ambientações para o café, uma cultura que está indo muito bem, trouxemos para a cana, que é aqui característica de Ribeirão Preto. Então a gente está aqui trazendo novidade para toda a classe de agricultor. Então desde a agricultura familiar aos grandes produtores. Há 65 anos, a Valtra segue ao lado de quem vive o agro de verdade, unindo tradição, inovação, tecnologia e confiança, cultivando histórias e construindo todos os dias uma nova era para o produtor brasileiro. As cotações da soja recuaram na última semana, conforme apontam levantamentos do CPEA. A pressão veio da menor liquidez e do avanço da colheita no Brasil e na Argentina. Confira. Mesmo com reações no preço FOB e nos prêmios de exportação, o movimento não sustentou os valores domésticos. Além disso, a queda de mais de 3% do dólar limitou as negociações no mercado spot. Esse cenário afastou parte dos sojicultores brasileiros das vendas. Pesquisadores do CPEA explicam que muitos produtores apostam na recuperação dos preços nas próximas semanas. A expectativa se apoia na intensificação dos envios de soja para a China. A safra 2024-25 apresenta maior disponibilidade de grãos para exportação. Caso a guerra tarifária entre Estados Unidos e China se prolongue, o Brasil poderá aumentar suas vendas ao país asiático. O preço do milho também caiu na última semana. Ainda segundo o CPEA, a demanda enfraquecida e a maior oferta pressionaram as cotações no mercado interno. Os consumidores seguem afastados do mercado spot, aguardando melhores oportunidades para novas aquisições. Enquanto isso, os vendedores demonstram maior flexibilidade nas negociações. O otimismo com a segunda safra influencia essa postura. A maior parte das lavouras apresenta bom desenvolvimento, favorecida pelo retorno das chuvas em volumes adequados. Apesar dos preços mais atrativos que os da soja, o ritmo de negócios com milho permanece lento. O mesmo acontece com o mercado de feijão carioca de notas 9 ou superior. A indústria adota cautela nas reposições enquanto produtores restringem a oferta dos lotes de melhor qualidade. Essa estratégia tenta sustentar os preços, mas enfrenta dificuldades. O avanço da colheita e a maior disponibilidade de grãos de menor qualidade pressionam os valores para baixo. Segundo a Conab, até 19 de abril, a colheita da primeira safra de feijão já havia alcançado 83,2% da área plantada no Brasil. Quem tem o hábito de comprar frutas, em algum momento já se decepcionou ao descobrir em casa que ela estava sem sabor. Especialistas explicam o que tem deixado as frutas sem gosto. Nem sempre uma aparência bonita é sinônimo de sabor. Isso é uma coisa que a gente não tem como saber no momento, né? Compra uma coisa seca demais, não tem suco. Na hora de escolher uma fruta, cada um tem uma estratégia. Tem quem analise a cor, quem prefira apertar para sentir a textura e até quem confie no olfato. Vejo essas mais lisinhas, né? Diz a lenda que elas são as mais doces, né? Segundo este engenheiro agrônomo da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, fatores como o tempo de colheita e a adubação influenciam no sabor da fruta. Muitas vezes os produtores colhem essas frutas antes do momento adequado. Então elas vão ser frutas de sabor muito ruim. E como saber se uma fruta está realmente doce? A resposta está em uma escala chamada Brix, a unidade que mede a concentração de açúcar presente nas frutas. Neste laboratório, especialistas usam um equipamento para medir os níveis de açúcar e acidez das frutas e determinar o quão doce e saborosa elas são. O excesso de ácido pode tanto sobrepor o açúcar e você não sentir o açúcar,
como ele também a falta pode dar um sabor enjoativo. Fizemos o teste com um cacho de uvas. A engenheira extraiu um pouco do suco, diluiu uma parte em água destilada e deixou a outra pura. Em seguida, colocou no aparelho. Para estar no padrão, o índice mínimo dessa fruta deve ser 16. O resultado foi 23, o que indica que ela está doce e com leve acidez. Então eu vou provar para saber se é verdade. Realmente, ela está docinha. A proposta é monitorar a qualidade das frutas comercializadas. Se não passar no teste, o fornecedor é notificado. Para não errar na escolha, a recomendação é dar preferência às frutas da época. Agora, por exemplo, é tempo de abacaxi, abacate, caqui, mamão e laranja, que tendem a estar mais doces nesse período. Uma fruta de sabor exótico e rica em antioxidantes e vitaminas ganha espaço em Minas Gerais. A pitaia, muito consumida em natura, agora passa a ser vendida em geleia. De nome exótico e sabor quase misterioso, a pitaia, também conhecida como fruta do dragão, ganhou espaço nas prateleiras dos mercados e agora também nos potes de geleia. O gosto pela pitaia foi de forma aleatória, nós não conhecíamos há aproximadamente 6, 7 anos, que é o período que eu cultivo. Ganhamos, na época, uma muda de pitaia de um conhecido e quando deu o primeiro fruto foi uma surpresa. O que começou como um plantio sem pretensões, cresceu, floresceu e virou negócio. Uma propriedade com cerca de 1 hectare, onde hoje existem 2.000 pés da fruta. E não demorou para que a paixão se espalhasse pela família. Eu comecei com pouca coisa aqui, com a plantação pequena, e fui gostando da plantação, achando bonito, e hoje está no que está filmando aí. Mas para o produtor, vender a pitaia in natura não compensa. É que o preço repassado no atacado reduzia consideravelmente os lucros. Na época que o preço era até um pouco acima praticado do que o de hoje, a gente vendia aí um fruto a R$20, R$25. A gente não, né? O varejão vendia, mas eu teria que entregar para um varejão aí na média de R$5, R$6. Então foi daí que surgiu a ideia de tentar agregar valor, não vender mais no varejo o fruto, mas agregar valor com algum produto. A ideia nasceu durante uma conversa entre amigos, um pote de geleia de outra fruta na mesa e uma dúvida no ar. E se fosse de pitaia? Daniel procurou o Instituto Federal do Triângulo Mineiro e, junto com a Embrapi, criou um projeto pioneiro. Simples, mas o processo exigiu técnica, testes e paciência. No primeiro momento, nós desenvolvemos as formulações, né, de geleia, tanto geleia de pitaia convencional, a diet e a com pimenta. Avaliamos as suas características sensoriais e, em um outro momento, nós estudamos então a estabilidade do produto para verificar se esse produto ia se manter estável ao longo do seu período de vida útil. Nós estudamos aí a combinação de diversos ingredientes, né, de modo que nós conseguimos então uma aceitação sensorial. Depois de quase 2 anos de desenvolvimento, a geleia começou a ser vendida há pouco mais de um mês e já tem se tornado o acompanhamento preferido em algumas mesas. Foi finalizado o projeto no final do ano passado. Ao término do projeto, eu montei uma estrutura exclusiva para a fabricação artesanal desse produto, da geleia. Resumindo, hoje nós já estamos comercializando, aproximadamente aí um mês, nós já entramos no mercado, já estamos comercializando em algumas praças e até o momento está tendo uma aceitação bem legal. O Brasil deixou de embarcar 638 mil sacas de café em março. O motivo? O esgotamento da infraestrutura portuária. Esse não é um problema novo, não, pelo contrário. E o resultado é certo: prejuízo para os exportadores. Só no mês passado, o valor foi de quase 9 milhões de reais. Então, quem chega com mais informações para a gente é o Eduardo Heron, que é diretor técnico do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé. Bom dia, Eduardo. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Muito bom dia a todos, bom dia, Kelly. Prazer aqui estar com vocês novamente falando do nosso café.
É importante a gente entender desse contexto, ainda mais no momento em que o mundo cada vez mais precisa do nosso grão, né? E esse realmente é um problema que o Secafé tem acompanhado de perto e tem causado muito prejuízo. Só esse número de março já assusta, né, Eduardo? Mas se a gente for olhar com uma amplitude maior ainda, o prejuízo é enorme. Kelly, sem dúvida, o número de março ele traz uma certa preocupação por diversos fatores. Primeiro que nós estamos no período de entre-safra. Quando nós analisamos, por exemplo, o volume exportado de café no mês de março, nós tivemos uma queda de quase 25%. Chegamos a alcançar, no mês de março, 3.280 mil sacas. É natural nesse período, após termos vindo de uma exportação recorde de 50,5 milhões de sacas, e nós estamos nesse período de entre-safra com um cenário onde haveria, normalmente, uma menor oferta de embarque. E quando nós analisamos os impactos no mês de março, Kelly, isso sim nos trouxe grande preocupação, porque não deveríamos ter esse volume deixado para trás. São cerca de 638 mil sacas, o que equivale a cerca de 1,9 mil containers que permaneceram parados nos portos, aguardando pelos seus embarques. Então é um cenário muito ruim, o que demonstra que mesmo nesse período de entre-safra, com a menor oferta de embarque, o Brasil segue enfrentando esses gargalos logísticos por conta desse esgotamento da infraestrutura portuária do país. Eduardo, quem acompanha o Record News Rural nem sempre é do agro, então às vezes se perde para entender a dimensão desse prejuízo. Vamos explicar o seguinte: cabe o vendedor a responsabilidade pela mercadoria até o embarque nos portos, né? Quando tem um atraso, todos os custos por esse atraso são de responsabilidade do vendedor, não é isso? Bom, depende. Hoje, o que rege essa regra, o Kelly, é a modalidade do incotermo negociado para o produto. No caso do café, o incotermo utilizado em quase a totalidade da comercialização é o FOB. E nesse caso, você colocou muito bem, a responsabilidade pelos custos até a carga ser posta dentro do navio é de responsabilidade do exportador. E é aí que mora o nosso grande problema, porque nós cumprimos deadlines de carga, né? Hoje o exportador ele só inicia o seu processo logístico quando o transportador marítimo ele informa que deverá ser entregue as cargas em determinado dia. O exportador retira o container vazio, estufa e devolve. E é aí que começa a nossa grande peregrinação, porque o problema começa aí dos terminais estarem cheios por conta dos atrasos dos navios, e isso vem causando prejuízos enormes. Você mesmo colocou muito bem há pouco que o setor café já acumula cerca de 8,9 milhões de reais somente com despesas de pré-stacking, armazenagens adicionais e detations. Quando nós olhamos, Kelly, o valor acumulado de junho do ano passado até março desse ano, são cerca de 66 milhões de reais. Então, isso é um problema muito ruim para o país, porque o agronegócio brasileiro vem crescendo, as cargas containerizadas, segundo informou a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, a ANTAQ, no ano passado teve um crescimento de mais de 20% e mostrou que o Brasil não está preparado para atender essa demanda da carga containerizada. Nós temos hoje, Kelly, que nós sempre ilustramos, nós temos hoje da porteira para dentro um setor altamente eficiente, competente, com produção de qualidade, sustentabilidade. Nós temos hoje uma navegação com grandes embarcações e o nosso problema está justamente entre essas pontas, que é a condição da infraestrutura do Brasil de poder dar o escoamento adequado a essas cargas, porque o produto brasileiro cada vez mais vem sendo demandado no exterior, por conta de todos esses atributos de qualidade e sustentabilidade que o Brasil vem produzindo. Então é natural que o Brasil, por sua eficiência e competência produtiva, tenha essas demandas. E nós temos aqui que fazer um destaque importante, Kelly, que os investimentos já foram anunciados, né? O governo vem fazendo esforços por meio do Ministério de Portos, por meio da Autoridade Portuária, dos investimentos que serão efetuados principalmente no maior porto da América do Sul. Ocorre que, quando nós analisamos, Kelly, o prazo onde você terá a capacidade disponível, que hoje se estima em 2031, é um cenário muito preocupante, porque nós sempre perguntamos,
O que faremos nos próximos 5 anos, uma vez que nós não temos a atual condição adequada para a movimentação de carga. Continuaremos vivendo esses desafios, esses prejuízos, pelo menos pelos próximos 5 anos, se nada for feito com urgência. Eduardo, a gente sabe que o clima tem impactado a produção de café mundo afora, né? E a gente é uma potência, né? De que forma esse prejuízo todo impacta tanto na nossa competitividade em relação a outros países, né? E tanto também com relação ao produtor, que tem que absorver esses custos todos, né? Qual que é a visão que o Secafé tem desse problema, uma vez que, como você acabou de explicar para nós, pode demorar 5 anos, né, para que os investimentos anunciados realmente deem um fôlego, né, para o setor? Kelly, olha, na questão climática é uma variável da qual nós não temos domínio, né? Nós vimos o ano passado, no Vietnã, na Indonésia, que a questão climática teve um impacto muito grande, principalmente nos preços do café. Foram por conta da menor oferta de café do Vietnã e da Indonésia, que fizeram que os preços disparassem nas bolsas. E todo produto comercializado em bolsa, ele tem o seu lastro lastreado nesses fundamentos de mercado. Então, esse cenário climático é realmente um cenário desafiador. Nós percebemos o ano passado que isso também afeta determinadas condições logísticas. Por exemplo, o Canal do Panamá, nós vimos uma estiagem. Aqui no Brasil, determinadas hidrovias tiveram volumes de água baixos para que pudesse usar a sua capacidade de transportar as cargas por meio de rios. Então, é um cenário realmente desafiador. Mas o que a gente tem visto, Kelly, que o setor exportador é um setor eficiente, né? Nós fomos capazes de exportar no último ano 50,5 milhões de sacas, mesmo com todos esses desafios. E ainda deixamos para trás quase 1,9 milhões de sacas por conta desse esgotamento. O que a gente tem provocado, essa reflexão, ou chamado a atenção das autoridades, que é um cenário que ele causa diversos prejuízos. O primeiro deles é, ao deixar de marcar 638 mil sacas, como nós vimos no mês de março, nós falamos de um pouco mais de 262 milhões de dólares que deixaram de entrar nas transações comerciais do país. Somado a esse cenário, nós tivemos as empresas exportadoras que arcaram com esses custos de pré-stack, armazenagem adicional, detention, sem ter recebido pela carga, porque ela não foi embarcada. E, por último, há o impacto também na cadeia produtiva envolvendo o produtor, porque o Brasil, sendo o país que mais repassa o preço FOB da exportação para o produtor, ao deixarmos de embarcar esse volume, você tem um menor repasse para o produtor. Então, é um cenário muito desafiador e requer uma atenção e uma urgência das autoridades públicas para que a gente não se sinta acomodado de achar que 2031 é o cenário viável. Nós temos que trabalhar, ajudar as autoridades para que nós tenhamos uma condição adequada o quanto antes possível, porque os prejuízos não são apenas do setor exportador de café. Café, algodão, proteína animal, celulose, açúcar, são cargas que movimentam o container e que estão tendo os mesmos problemas em seus setores e com prejuízos ainda maiores para o agronegócio brasileiro. Pois é, e o Secafé, ele faz um trabalho realmente de diálogo, né, com todas as partes envolvidas. Eu acho que é muito importante, inclusive, trazer esses dados à tona, né, Eduardo? Porque uma vez que os dados estão postos à mesa, né, a gente escancara o problema real, né? A gente tem uma dimensão real de como isso está prejudicando realmente todo o setor agro, né? Sem dúvida. Hoje, nós temos que ser um pouco realista com o cenário. Nós sabemos que as questões que envolvem a infraestrutura no país são questões que demandam mais tempo, discussões. Isso a gente entende que é um processo, tem o seu rito, e nós apoiamos a ideia de que se tenha que seguir o processo, sem as burocracias requeridas, as etapas, sem pular nenhuma delas. O que nós temos que enfatizar é que, e esse o diálogo tem sido importante, é que nós temos hoje que procurar cada vez mais estabelecer diálogos, não somente com os entes privados, mas também com os órgãos públicos. Porque, por meio desses indicadores que o Brasil vem produzindo no café, nós temos mostrado para esses segmentos, a necessidade de você colocar na mesa problemas
e buscar soluções de curto, médio e longo prazo. Aquilo que é possível ser feito. Hoje, por exemplo, Kelly, existe hoje uma coisa que a gente tem acompanhado com uma certa preocupação. Hoje nós sabemos que há anunciado o leilão do Tecon 10 em Santos. Será muito importante para que Porto Santos consiga acomodar essa demanda das cargas containerizadas. Já foram feitos anúncios, né, os editais, e esperamos que no segundo semestre saia o edital e o leilão. Mas uma coisa que a gente tem temos demonstrado preocupação é que começam a surgir narrativas, Kelly, que não ajudem absolutamente nesse cenário. Essa restrição de participação de empresas, sejam de armadores ou de outros segmentos, isso não é bom para o usuário da carga, isso não é bom para o Brasil, porque você cria um processo muito mais lento e moroso para um cenário onde nós já temos enormes prejuízos. Então, hoje, para o usuário, quando nós analisamos os problemas que estão afetando hoje as exportações do agronegócio brasileiro e do café, nós entendemos que o mais importante hoje, nós temos que dar ênfase a isso, é que nós precisamos de capacidade portuária o mais rápido possível. Essas discussões, elas não são saudáveis, elas tornam o processo muito mais lento, e nós estamos mantendo diálogo com as autoridades públicas, justamente dando esse sinal de que nós precisamos de urgência. Nós não podemos continuar caminhando com esse cenário lento, moroso, para os próximos 5 anos, porque os prejuízos da carga, isso se estende a todo o segmento, a toda a cadeia, são enormes. Então, Kelly, nós entendemos que esse processo de dialogar com a autoridade pública, com o segmento privado, é uma forma de nós tentarmos, conjuntamente, soluções que mitiguem esses impactos financeiros, esses prejuízos, e principalmente dê tranquilidade aos nossos compradores de café, que o seu produto vai chegar no momento em que você fechou o contrato, no prazo estabelecido. Aí, com certeza, isso envolve confiança, credibilidade, né? Comprou, entregou no prazo. Enfim, e foi importante você ter trazido essa questão do Porto de Santos, porque justamente quando o assunto é café, o Porto de Santos respondeu por 78,5%, né, das exportações no primeiro trimestre. Então, realmente, só por esse dado dá para a gente entender a importância desse porto para o setor cafeeiro. Exato, Kelly. O ano passado, o Brasil, só para a gente mostrar um pouco desse cenário caótico, no ano passado o Brasil se tornou o maior exportador de algodão. Algodão se exporta em container. Container, a gente tem hoje 96%, 98% do algodão exportado pelo Brasil sai pelo Porto de Santos. Isso mostra realmente a importância do porto para o agronegócio, principalmente das cargas containerizadas. O que a gente tem mantido esse diálogo com outros setores do agronegócio, e nós temos ouvido justamente essas questões, esses desafios, que mostram que os problemas que acontecem no café são idênticos ao que acontece nos outros setores. E por essa razão que a gente tem buscado dialogar, ajudar as autoridades públicas com esses indicadores para mostrar e sensibilizar a importância de você dar celeridade aos processos. É indiscutível que o ano passado o Porto mostrou uma condição de não estar apto a receber todo esse crescimento do agronegócio, uma expansão muito grande. A gente tem comentado, Kelly, que dentro dessas questões comerciais, hoje dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos, se China hoje aumentasse a sua demanda por produto brasileiro de carga containerizada, a gente não teria condição de atender, o que seria muito prejudicial para o Brasil. Não é apenas para o setor cafeiro. Então, são cenários que nós temos que buscar dialogar, sensibilizar as autoridades, porque eles já anunciaram os investimentos que serão feitos. E nós realmente temos que destacar que são anúncios importantes. O ponto agora, Kelly, é destacar que nós precisamos de celeridade. 2031, Kelly, não pode ser a nossa data referência. Nós sabemos que há processos, que há procedimentos, regramento que precisam ser cumpridos, e nós entendemos que essas etapas devem sim ser cumpridas, mas com celeridade. 2031, se nós fizermos aqui uma análise muito simples, até o leilão se consolidar,
a empresa vencedora se entregar os documentos, Kelly, demora cerca de 2 anos. 2 anos que demora para a entrega dos equipamentos de Portânia. Sim. Você imagina que mesmo que o leilão ocorra até o final do ano, eu ainda tenho que esperar 2 anos para que esses equipamentos que colocam o container dentro do navio cheguem no Brasil. Então, são cenários que quanto mais narrativas, obstáculos nós temos nesse processo, mais longo será e mais prejuízos os setores irão acumular. A gente vai seguir acompanhando. É desafiador. Muito desafiador. A gente vai seguir acompanhando e torcendo por essa resolução, viu, Eduardo? Sempre é importante para a gente te ouvir. Vamos seguir de olho nesse assunto. Um bom dia para você e até a próxima. Muito obrigado, bom dia para todos vocês. Obrigado. Obrigada. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.